Pai do Senhor, queridos, dando continuidade às nossas reflexões, nossos estudos, com o objetivo de aprender mais sobre Jesus. Depois de ter passado pela história da mulher do fluxo de sangue, hoje nós vamos falar sobre a história de Jairo, né? Aprendermos com Jairo, certo? Então o texto está tanto em Marcos quanto em Lucas, mas eu vou utilizar neste caso especificamente o livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 39, que é para que nós possamos entender o contexto. Diz assim, ó: Volta para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Ou seja, Jesus havia acabado de expulsar demônios de um homem. Isso tornou um fato notório. Este homem gostaria de seguir Jesus, mas ele disse não. Volta para a tua casa, né? E se torna uma testemunha minha, ou seja, divulga para as pessoas tudo que eu tenho feito, ou seja, seja uma testemunha do Evangelho. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, né? Toda a população já estava numa expectativa para acompanhar Jesus para onde ele fosse. E eis que veio um homem chamado de Jairo, ou seja, não era qualquer homem. Este homem era Jairo. E por que chama a atenção deste homem? Porque este homem assumia uma posição importante naquela região, ou uma figura política, ou uma figura religiosa, ou alguém com um nome muito famoso. Por isso que chama-se a atenção de Jairo, porque era uma figura importante e certamente bastante conhecida. Tanto que ele completa, ó, que era o chefe da sinagoga daquele local, ou seja, era uma das lideranças da sinagoga, né, responsável por estar recebendo ali o povo para adorar, para ler a palavra, ou seja, uma figura extremamente relevante. Olha o que o chefe da sinagoga vai fazer, né? E prostrando-se aos pés de Jesus, que isso é um fato notório, porque como chefe da sinagoga, em hipótese nenhuma, ele poderia se ajoelhar aos pés de alguém, né? Porque como chefe da sinagoga, ele é uma espécie de liderança suprema e espiritual naquela região. Mas não somente ele se prostra aos pés de Jesus, ele rogava-lhe que fosse a sua casa, né? Ou seja, ele acreditava que Jesus poderia ajudá-lo, socorrê-lo, contanto que Jesus fosse à sua casa. É interessante que nesse cenário da história de Jairo aparece uma outra cena, que essa cena é muito importante, inclusive nós fizemos um estudo sobre esse tema. Diz assim, ó: porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte, enquanto pois ele ia, apertavam-no as multidões, certo? Então vamos entender. Jairo tinha uma única filha, essa filha tinha 12 anos de idade e esta filha estava o quê? Quase à morte. Enquanto ele caminhava com Jairo em direção à casa de Jairo, porque Jairo acreditava que Cristo só poderia curá-lo se ele fosse até a casa dele. Olha o que acontece. Uma certa mulher, ou seja, do mesmo sexo que a filha de Jairo, tinha uma hemorragia, ou seja, uma doença que não tratada levaria à morte,
Quanto tempo ela tinha essa doença? 12 anos, justamente o tempo de idade que a filha de Jairo tinha. E gastara com os médicos todos os seus haveres, coisa que a filha de Jairo não tinha gastado ainda. E por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Ou seja, enquanto Jairo acreditava que Cristo seria capaz, se Cristo fosse até a casa dele, esta mulher que estava enferma, na mesma idade da filha de Jairo, ela tinha uma fé diferente, onde Cristo não precisava ir até a casa dela. Bastaria ela ir até Cristo e tocar, e seria suficiente para que ela fosse curada. Esse ponto é importante. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? E todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam, as multidões te oprimem, né? Você quer aprender mais sobre isto estudo? Assista o vídeo anterior. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como fora imediatamente curado. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ou seja, Jesus acabara de curar uma mulher que tinha ao mesmo tempo que a filha de Jairo tinha de idade de vida, essa mulher tinha de enfermidade. E o Senhor foi capaz de curá-la. O Senhor foi capaz de estancar aquela dor, aquela enfermidade. Olha para vocês verem como a fé de Jairo estava. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Ou seja, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais o mestre ir até a tua casa, porque eu venho te dar a notícia que a tua filha morreu. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe. Por quê? Porque Jesus percebeu que a partir deste momento a fé de Jairo foi embora. Aquele Jairo que se mantinha em uma fé firme de que Cristo fosse até a casa dele, seria suficiente para Cristo curá-lo enquanto ele ainda estava com vida, né? Aqui não. Aqui a fé de Jairo vai-se embora. Por quê? Porque estava tudo acabado, né? A menina morreu. Se ela estivesse por um acaso ainda viva, então nem mesmo aquele testemunho daquela mulher do fluxo de sangue sendo curada ali instantaneamente de uma enfermidade que há 12 anos a oprimia, não alimentou o coração de Jairo. Uma palavra proferida por uma outra pessoa como uma sentença de morte, ou a morte se concretizando, foi muito mais intenso do que um sinal poderoso do Mestre. Uma manifestação de poder instantânea não foi capaz de manter Jairo firme na sua fé. De forma que naquele momento Jairo desanima, né? Naquele momento Jairo, seu semblante decaiu, porque ele acreditava que enquanto a menina ainda estivesse enferma ainda havia esperança, mas agora que ela estava morta, não. Todas as esperanças acabaram, mesmo diante de um sinal maravilhoso, um sinal tremendo, onde Cristo cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. O Senhor, quando percebe ali como Jairo se encontrava,
porque você percebe no semblante de alguém quando a fé se vai, quando a esperança se vai, né? Quando você jogou ali todas as suas fichas, onde você depositou toda a sua fé e sua esperança e não foi correspondido como você achava que seria. Aí o Senhor agora vem com a palavra. O Senhor não vem com manifestações de poder. Não. O Senhor vem com a palavra e diz: não temas, Jairo. Crê somente e será salva. Ou seja, não se aterrorize, não entre em pânico, não fique com medo. Tendo chegado à casa de Jairo, imagina a trajetória entre receber essa notícia até a casa de Jairo. A ninguém deixou entrar com ele. Por quê? Porque aqueles já haviam perdido a esperança. Já não havia mais fé, porque a menina estava morta. Senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Ou seja, todos que vieram para o velório se retirem. Deixem o ambiente, deixem a casa. E todos choravam, e todos também pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis. Ela não está morta, mas somente ela dorme. E a multidão começou a rir-se dele, sabendo que ela estava morta. Até porque foi mandado o emissário e até onde Jairo estava para anunciar que a menina estava morta. Eles tinham plena convicção que a menina estava morta. Então ele, Jesus, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. Porque eu não disse que ela estava dormindo? Então, levanta-te. E quando o Senhor ordenou, levanta-te, o que aconteceu com o espírito que havia deixado aquele corpo? Porque aquele corpo estava moribundo, ou seja, o espírito tinha se apartado daquele corpo, o espírito voltou, ou seja, o pulmão voltou a funcionar, o coração voltou a bater, a eletricidade começou a passar pelo cérebro, né? O sangue voltou a correr, as células voltaram a funcionar. E quando o espírito voltou, ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou que a ninguém contasse o que havia sucedido, ou seja, não conte para ninguém que eu ressuscitei esta menina. Mas eu pergunto para você, você acha que foi suficiente? Claro que não. Diante de um sinal notório, diante de um sinal tão poderoso, certamente essa família de Jairo não se manteve em silêncio, porque essa ressurreição faz parte de uma tríade de ressurreição, onde o filho da viúva de Naim e também a ressurreição de Lázaro, sendo que a ressurreição de Lázaro foi um dos grandes fatos notórios, mas a ressurreição da filha de Jairo chancela, marca o poder de Deus, ou seja, o poder de Cristo, até mesmo sobre a morte. Porque a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos de fluxo de sangue, mas ela ainda não havia falecido ainda. No caso da filha de Jairo, não. A enfermidade a tomou,
e ela foi a óbito, inserindo naquele contexto um elemento que para nós que somos finitos, né? E para nós que temos o nosso destino traçado, ou seja, a partir do momento que nós nascemos, os nossos dias já começam a ser contados sobre a face da terra, e cabe somente ao Senhor cumpri-lo, porque no final dessa jornada, se Cristo não voltar, nós iremos um dia nos encontrarmos com a morte. Mas o Senhor nos mostra, Ele nos revela que Ele é capaz de vencer a morte. Neste caso, Ele é capaz de tornar aquilo que é impossível, que era vencer a morte, se tornar algo possível. E nós até entendemos a incredulidade de Jairo, porque Jairo nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Como chefe da sinagoga, como um líder religioso, ele deve até ouvido relatos de ressurreição baseados a partir da leitura do Antigo Testamento. Mas ele nunca testemunhou, ele nunca provou, ele nunca experimentou, ele nunca sentiu na sua pele, ou seja, viveu este momento como um líder religioso que ele era. E o Senhor traz ali a, a ressurreição, né? Transcende ali o impossível, que é muitas vezes situações que nós nos colocamos, situações que muitas vezes parecem impossível para a lógica humana, porque quem sabe nós tenhamos ouvido em algum canto que isso é possível, mas nunca nós vivemos, nunca nós experimentamos. E por somente ouvir e não experimentar e não viver, muitas vezes a nossa fé se frustra, muitas vezes a nossa fé desanima, muitas vezes a nossa fé desintegra. Mas diante de uma palavra do Senhor, Jairo se manteve ali firme, com muita dificuldade, mas firme, porque ele seguiu ali com Cristo até a sua casa. E se manteve firme ali, mesmo que a sua fé fosse pouquinha, até o último momento, alcançando a graça. Uma das graças mais poderosas que, enquanto a Bíblia seguir sendo lida e estudada, certamente irão falar da fé de Jairo. Uma fé mesmo vacilante, muitas vezes, mesmo tendo dificuldade para crer, mesmo diante de testemunhos grandes diante dos seus olhos, porque certamente Jairo tinha ouvido falar, mas o Senhor mostrou para Jairo. E mesmo diante de mostrar a notícia de uma morte, conseguiu abafar tudo, conseguiu tomar tudo, tornando a fé de Jairo muito, muito sofrida. Porque ali estava uma sentença de morte, né, que foi estabelecida e ela foi concretizada. E o que Jairo ouviu de ressurreição era algo muito distante. Ele não conseguia, embora tenha se prostrado diante dele, tenha clamado, ele não conseguia perceber que a própria vida estava ali. Como diz João, capítulo 1, versículo 1, e diz: o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele é a luz que ilumina todo mundo. Ele é a própria vida, né? Estava ali diante dele, mas ele tinha dificuldade de perceber. Mas mesmo assim, ele se manteve até o fim e alcançou a sua bênção, e alcançou a sua graça, e alcançou a sua cura. Então, talvez você esteja diante de uma situação que já foi para o campo da impossibilidade. Talvez você foi para uma situação onde aquilo que você está enfrentando, desafiado, já morreu. Já não há mais esperança de uma ressurreição, não há mais uma esperança de uma transformação. Mas quando nós estamos em Cristo, quando Cristo está conosco,
Quando Cristo permanece dentro de cada um de nós e nós nos mantemos firmes na palavra, mesmo que o nosso coração muitas vezes queira duvidar, mesmo que o nosso coração muitas vezes queira desanimar, o Senhor ele é capaz de ressuscitar. O Senhor é capaz de fazer o impossível se tornar possível, se somente crermos nele e permanecermos firmes em sua palavra e permanecermos firmes na sua promessa, porque o Senhor disse na sua palavra que a menina não estava morta. O Senhor disse na sua palavra que a menina somente dormia, e se a menina somente dormia, o Senhor estava indo lá para acordá-la. Claro que Jairo entendia que ela estava morta, mas se o Senhor disse que ela estava dormindo, era porque, mesmo morta, ele tinha a capacidade de ressuscitá-la. Né? Como também um outro texto muito famoso, onde os discípulos entram com Jesus no barco e o Senhor diz: passamos para o outro lado. E ao enfrentar uma grande tempestade, os discípulos achavam que iam morrer. Mas o Senhor, quando entrou no barco, diz: passamos para o outro lado. Ou seja, nós iremos passar para o outro lado. Pode o mar bravio se levantar, pode as ondas se levantar, podem acontecer muitas coisas, mas o Senhor disse na sua palavra que nós iríamos passar para o outro lado. Então, passaremos para o outro lado. Talvez o mar não seja calmo como nós venhamos esperar. Seja um mar bravio, com tempestades, trovoadas, ventos, mas o Senhor diz na sua palavra que passemos para o outro lado, né? Como o Senhor também, quando ele tira aquela multidão de dentro do Egito, chega até a beira-mar, Moisés começa a clamar ao Senhor. E o Senhor disse: Moisés, não. Moisés, diga ao povo que marche. Não é para você estar preocupado, não é para você estar temeroso porque tem o mar à sua frente. Eu disse que marche. Se eu digo que marche é para marchar. A mesma coisa que foi que o Senhor disse para Jairo. Jairo, a menina não está morta. A menina somente dorme. E eu estou indo lá para acordá-la. Mas claro que Jairo sabia que a menina estava morta. Mas quando o Senhor diz que ela somente dorme, é porque o Senhor teria o poder e a capacidade para que, mesmo morta, ela pudesse ressuscitar. Então, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que essa palavra tenha gerado uma reflexão e você possa seguir acompanhando aqui os conteúdos que nós postamos diariamente aqui no canal, com o objetivo que você aprenda a cada dia mais sobre a palavra de Deus, certo? Então, que Deus abençoe todos vocês, comenta, curte, deixe o seu comentário aí na parte de baixo e até paz do Senhor e até o próximo conteúdo aqui do canal.